sacerdote matava o animal. Pegava o animal, picava ele e colocava ele em cima do altar. E aí, você era perdoado dos seus pecados e poderia ouvir o que Deus tinha a dizer para você. Esse era o caminho, antigamente, para acessar a presença de Deus. Amém? Então, uma vez que o animal era morto, automaticamente os pecados eram perdoados, e aí o sumo sacerdote intercedia por você. Poderia trazer talvez uma resposta de Deus, enfim. Era assim que funcionava. Até aqui tranquilo, tudo bem? Eu vou adiantar porque a mensagem é curta e longa ao mesmo tempo, né? E aí o segundo passo, põe a segunda foto aí, Ana Júlia. A parte interna. Aí, ó. Olha que bacana. Então lá fora, o sumo sacerdote pegava um animal, colocava no altar, e aí ele colhia o sangue desse animal e entrava no segundo pavimento do tabernáculo, que era esse lugar aí chamado Santo Lugar. Amém? Então naquele lugar onde estava o altar e a bacia, chamava-se átrio. É aonde era feito os sacrifícios. Tranquilo? E aí o sumo sacerdote entrava daquela roupa ali, ó, quase perfeita, ó. Ele entrava com o sangue desse animal e aspergia lá dentro daquela cortina ali, ó, que é a Arca da Aliança. É onde a presença de Deus estava. Não vou dizer porque, né, só por curiosidade, à esquerda era a mesa dos pães, à direita que era o candelabro, que simbolizava a presença de Deus, o Espírito de Deus no tabernáculo, né? A mesa dos pães eram os pães diários que o sacerdote tinha que comer, manter os pães ali, enfim, já representava Jesus, porque ele é o pão da vida, enfim. Então tudo indica a Jesus. Aquela fumaça, que é o altar do incenso, era onde o sumo sacerdote, ele colocava o incenso ali dentro, subia a fumaça, por quê? Porque o lugar tinha que estar todo enfumaçado, para então o sumo sacerdote entrar naquela cortina, naquele véu. Então, além do véu, aquela fumaça cobria todo aquele lugar. Então, o sumo sacerdote ele não conseguia enxergar nada. Por quê? Porque quando Deus se manifestava, o sumo sacerdote ele não conseguia ver a presença de Deus. Porque se ele visse a Deus, ele morria. Tranquilos até aqui? Então aquele altar do incenso era isso, eram as orações que simbolizavam também dos santos, mas também era uma forma de proteger o sumo sacerdote. Porque quando Deus se manifestava na ponta daquela arca lá, se ele visse Deus, ele morria. Então, assim era o trajeto até Deus. E aí, o mais impactante, que como eu disse para vocês, que para acessar a presença de Deus era necessário derramamento de sangue, amém? E aqui nós chegamos, pode ir na terceira foto, que vocês sabem. O porquê do sacrifício e da morte de Cristo Jesus. Então, resumidamente, para quem não tem tanto conhecimento, a morte e a ressurreição de Cristo é para que toda a humanidade pudesse ter acesso à presença de Deus novamente. Então, uma vez que Jesus, ele morreu no meu e no seu lugar, é que ele estava trilhando esse caminho no nosso lugar. Porque antigamente, você sacrificar um animal, ô Rafael, era momentâneo. Então, exemplo, você sacrificou pelos seus pecados daqui para trás. Entende? Só que o amanhã, você iria pecar de novo. Então o sacrifício sempre era contínuo. Então todas as vezes o Rafael tinha que ir lá, levar um animal e ser sacrificado e não sei o que e tal. Ou seja, não era algo definitivo. Não que Deus, ele perdoa pecados no sentido assim, eu vou pecar aqui mesmo porque Deus já me perdoa. Não é isso. É porque não havia uma definição completa desse pecado. Então quando Cristo morreu na cruz, ele morreu por todos os nossos pecados. Ou seja, não importa o tamanho do seu pecado. Uma vez que Cristo morreu e você o aceitou como Salvador, no exato momento você passa a ter acesso à presença de Deus. Volta na foto, na outra, por favor, Ana Júlia, na parte interna. Olha só, está vendo aquele véu ali? Então, olha só,
para quem conhece, Mateus 27, versos 50 a 51, fala assim, ó: Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois. Que véu? Aquele lá, ó. Aquele véu ali. Porque era aquele véu que separava o homem de Deus. Entendeu? Era aquele véu que se qualquer ser humano na face da terra entrasse naquele lugar e morria. Mas pastor, porque Deus era ruim? Não, por causa dos pecados. Porque a santidade de Deus é tão grande que ela mata o homem. Se aproximar de Deus em pecado, antigamente o homem morria. Não porque Deus era ruim, porque Deus era muito santo. E essa santidade de Deus matava os homens. Compreendeu? Então, quando o véu se rasgou, era aquele véu ali. E então toda a raça humana, ou seja, eu e você, nós podemos agora, nesse exato momento, entrar na presença de Deus. Ou seja, conhecer a Deus verdadeiramente como Ele é. E aí, como eu gosto, né? Que eu tentei também achar uma imagem, achar um negócio, né? Mas não consegui, porque as imagens da IA é ruim para danar. Mas eu não estou pagando as IA boas, né? Tentei criar uns negócios chat GPT lá, mas saiu paia demais. Mas enfim, só para você ter uma ideia, tá, gente? Que presença de Deus é essa que eu vou entrar? Essa de Isaías 6, verso 1 ao 4. Olha só. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Então, ou seja, Deus tem uma cauda que enche todo lugar onde Ele mora. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha só, aquela fumaça ali era uma representação do que já acontecia lá em cima. Então, quando Deus deu o projeto para Moisés, Moisés viu aquilo ali lá em cima. Então, essa presença é que eu e você agora nós podemos acessar. Nesse exato momento, pastor, mas no louvor não senti nada. Isso significa que distância nossa de Deus. É uma busca pouca que nós temos, porque agora, nesse exato momento, os umbrais das portas do templo de Deus estão tremendo. E o lugar aonde Deus está cheio de glória e fumaça. Então é esse lugar que o sumo sacerdote entrava, que nós podemos entrar. Eu não sei se é Deuteronômio 7, eu erro, você pode dar o Google aí depois. Mas a Bíblia diz, olha que tremendo, a Bíblia diz, está vendo aquela arca ali? A Bíblia diz que quando o sumo sacerdote entrava, uma voz audível saía da ponta daquele altar, daquela arca. Falava como sumo sacerdote audivelmente, que era Deus. Mas hoje também, o homem pode ouvir a voz de Deus. Tranquilos até aqui? Põe a outra foto aí, que essa eu gostei também. Olha que legal. Tá, pastor, mas e aí? Eu acho isso aqui sensacional. Não sei se vocês vão achar sensacional, né? Eu acho que alguém já matou a charada. Imagina essa presença gloriosa que habitava no tabernáculo. Então, depois que Jesus morreu e rasgou o véu, Deus agora habita dentro do homem. Olha só. Então, eu e você, agora, nessa estrada para conhecer a Deus, nós tornamos templo de Deus. Você é um templo de Deus. Ou seja, você é um templo. Alguém habita dentro de você. E nós vamos trabalhar isso hoje. Se nós somos um templo, algum espírito está em nós. Amém? E aqui eu quero, por Deus, né, não sou eu, que é realmente essa mensagem mexa com você, como ela mexeu comigo. Porque quando eu estava já em estudo dessa mensagem, eu liguei para minha irmã, falei: você precisa me ouvir agora. Ela me conta disso aqui, eu falei: eu preciso conversar com alguém, pelo amor de Deus. Enfim, nós, né,
Conversamos, minha esposa está ali também, ela, coitada, o ouvido da Lorena está até vermelho, de tanto que eu falo com ela. Mas, olha só que legal, ou não legal, né, sei lá. Parece tudo muito fácil, não parece? Não é? Tudo legal, né? Tipo assim, poxa, pastor, que legal, pô, tremendo, lindo, trajeto de antes para o trajeto de agora, mas por que parece tão fácil, mas não é? Não é verdade? Por que está tão fácil agora? Se a gente olhar, está fácil do homem conhecer a Deus. Ou seja, foi isso que Deus falou para aquela mulher samaritana. Falou, olha, agora não existe lugar. Os meus adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, em qualquer lugar as pessoas podem ter acesso a Deus. Porque agora nós somos o templo de Deus. E aqui, né, essa casa é uma casa de oração, onde a igreja se reúne. Mas Deus não habita aqui. Deus habita aqui. Então, eu na minha casa, eu posso entrar nessa presença onde os serafins estão. Aonde os umbrais das portas tremem e o templo enche de fumaça. Você pode entrar lá a hora que você quiser. Mas por que esse caminho parece fácil então de trilhar para conhecer a Deus? Essa estrada parece tão fácil, mas ela não é. Por que muitos não conseguem? Foi o que eu disse no começo. Porque para nós encontrarmos com Deus, você encontrar com Deus, você vai ter que lutar contra demônios. E é isso que eu quero falar nessa noite, bem rapidamente. Irmãos, jovens, vocês vão concordar comigo. Nós estamos tirando os demônios da nossa lista de fé. Sabia disso? Nós estamos tirando os demônios. Pastor Tiago, você está exaltando os demônios? Não. Eu estou dizendo que, infelizmente, está chegando no nível que as pessoas colocam o diabo em último lugar do problema da vida dela. Ou seja, tudo é um motivo, tudo é uma causa, menos os demônios. Não é verdade? Então eu chamei o Mateus justamente por isso. Porque hoje ele tem um entendimento, mas se eu chegasse para ele e falasse, ô Mateus, você está sendo influenciado por demônios. Hã? Não, que isso? Tá doido? Eu sou normal? Eu como, bebo, durmo, eu jogo bola, que as pessoas acham que ser influenciado por demônios é encurvar a mão, é torcer o braço, né? Que também é uma forma, só que essa é a possessão. Só que existe a influência de demônios. E nessa estrada, para nós conhecermos a Deus, nós iremos, e você está lutando contra demônios. Então nós estamos, irmãos, tirando os demônios da lista de fé das nossas vidas. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Jesus o tempo inteiro lutando contra demônios. O tempo inteiro. E é tão engraçado que eu comecei a brincar com os meninos. Lembra que eu já falei, vou pregar para vocês. Comecei a brincar com os meninos, Deus está me dando uma palavra, a Camila está ali. Mas olha que interessante. Quando Jesus, ele começou o ministério, ele começou a chamar os seus discípulos. E aí, ele virou para Pedro e André, que era Simão e André, os irmãos. Chamou eles, chamou João e Tiago também, que eram irmãos. Ambos estavam pescando e Jesus falou assim, me seguem, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, ou seja, Jesus está dizendo assim, venham atrás de mim, me observem, porque eu vou ensinar vocês, através das minhas atitudes, a como pescar homens para Deus, a como fazer os homens conhecer a Deus. Tranquilos até aqui? Beleza. E aí imagina você lá, Jesus te chamou, e você atrás de Jesus, seguindo Jesus. Então os apóstolos estavam pensando assim, creio eu, né? Então vamos observar, poxa, ele falou com a gente que vai ensinar a gente a pescar homens. Então vamos observar a atitude desse cara aí. E qual foi o primeiro lugar que Jesus entra para pescar homens? Numa sinagoga. Está lá em Marcos, no capítulo 1, verso 17, em diante. Tantos lugares, Alejandro, para Jesus entrar para pescar homens. Ele entrou numa sinagoga. Porque as pessoas acham que os demônios não estão aqui.
As pessoas acham que os demônios estão lá na casa de prostituição, está lá no baile funk, está lá não sei aonde. Não que eles não estejam, mas a maior concentração de demônios está aqui. Porque aqui é a arena da libertação. Aqui é o verdadeiro lugar onde as pessoas conhecem a Deus. Por isso que os bancos estão vazios. Não é porque eu sou ruim. Não é porque o louvor é péssimo. Não, é porque demônios venceram pessoas para não estarem aqui hoje. Demônios venceram pessoas. Porque aqui é falado do Deus verdadeiro que muda vidas e salva pessoas. Um dia Jesus volta e nós iremos morar com Ele eternamente, e terá pessoas que não vão morar com Ele eternamente. Então o primeiro lugar que Jesus pisa é numa sinagoga, Camila. E a Bíblia diz, eu não vou ler porque o tempo é curto, quando Ele começa a ensinar, um demônio manifesta. Um cara fica endemoniado, cai no chão, estribucha, faz aquela ruaça toda. Jesus então, o demônio fala uns negócios com ele lá. Jesus, eu te conheço, vieste nos atormentar antes do tempo. Jesus mandou ele calar a boca e mandou sair dele. Então eu fico pensando nos apóstolos. Então pescar homens tem a ver com expulsar demônios. Um conversando com o outro, cutucando. Então quer dizer que pescar homens para Deus é lutar contra demônios. E a Bíblia é tão clara, gente. Eu não sei se os meninos vão conseguir. Ô Felipe, você consegue colocar aí Marcos 1:23? Consegue, Ana Júlia? Vamos lá, vamos ler, para vocês verem. Olha só. Justo naquele momento, havia na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual gritou, 24. Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. 25. Jesus, porém, o repreendeu, dizendo: cala-se e saia dele. Coloca Marcos 1:32. Olha só. Jesus chamou os discípulos para pescar homens, para conhecerem a Deus. Marcos 1:23, agora Marcos 1:32, ó. Ao anoitecer, então Jesus deve ter chamado eles ali meio-dia, né? Sei lá, de manhã. Mas ao anoitecer, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Aí os apóstolos que foram chamados, meu Deus, mais demônio. Pescar homens para Deus é lutar contra demônios. Marcos 1:34. E Jesus curou muitos doentes com vários tipos de enfermidades, também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que falassem, porque sabia quem ele era. 39 agora o verso, 1:39. Então ele percorreu toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então veja que eu estou mostrando a vocês, que para vocês conhecerem a Deus, será necessário lutar contra demônios. O que eu quero por Deus aqui trazer para nós, irmãos, é que vocês, por Deus, enxerguem aonde os demônios estão influenciando na sua vida. É meio pesado eu falar isso, mas é necessário. Eu preciso dizer isso. Aqui no nosso meio, como lá embaixo também, existem dois tipos de pessoas. Pessoas que são influenciadas por Deus e pessoas que estão sendo influenciadas por demônios. É verdade, não tem como fugir, e é na igreja em geral. Então eu faço essa pergunta para nós, para você: em qual time você está hoje, agora? Qual time você está? No time dos demônios ou no time de Deus? Vamos lá, quero ajudar a você a se libertar. E eu quero te ajudar porque talvez você vai ficar mais confortável. Há uns 2, 3 anos atrás, eu descobri por Deus que eu estava recebendo uma influência demoníaca na minha vida. Olha que doideira. Eu estava perdendo mais ainda, né? Eu era assim, eu não gostava antigamente de pregar.
E isso começou a piorar. E um dia eu cheguei lá em casa, depois de uma pregação na igreja, eu cheguei lá em casa e falei com a Lorena assim, tem alguma coisa errada. Isso não é normal? Falei, alguma coisa está errada. Ela, o que foi? Falei, não tem como eu não ter vontade de pregar. Não tem como. Não tem como. Falei, minha filha, pelo amor de Deus, eu vou ser o pastor futuro da igreja, como que eu vou ficar desse jeito? Sem vontade de pregar? Falei, alguma coisa está errada. Aí, fui orar. Na mesma noite, sonhei. Sonhei que eu entrava, eu estava num sítio, e nesse sítio tinha tipo aqueles banheiros que tem nesse show aí, né? Tem aqueles banheiros, como é que chama o banheiro? Banheiro químico. E aí nesse sítio tinha um banheiro químico. Quando eu entrei no banheiro químico, nesse banheiro, um demônio gritou. Deu um grito, aterrorizante. E aí nisso o demônio gritou, eu saí daquele lugar, comecei a andar, parei no outro lugar, não lembro o sonho, enfim, acordei. Quando eu acordei, eu já entendi o sonho. Por quê? Antigamente, aonde eu treinava as mensagens na minha casa? No banheiro. Eu montava a mensagem ficava pronta, eu falava com a Lorena assim, agora eu vou ali treinar a mensagem. Entrava no banheiro, pegava o desodorante, fazia de microfone e começava a pregar no banheiro. Eu treinava. Né? Ou seja, o diabo com seus demônios já estavam em batalha contra a minha vida para mim não exercer o meu chamado. E você também, assim como um dia eu estava, pode estar sendo influenciado por demônios ou com possessão demoníaca. Então, em qual time você está? E tem muita gente que acha que o acesso do demônio, né? Ele é porque você pisou numa macumba. Ah, porque uma cigana leu sua mão. Pastor, eu quero que o senhor ore para mim. Por quê? Ah, porque uma cigana leu minha mão, agora eu estou macumbado, eu estou azarado agora, pastor. Não. Pastor, eu quero que o senhor ore para mim, por quê? Porque eu comi a pipoca da macumba lá no chão. Eu passei perto, eu vi uma mãe de santo e agora eu estou... Não, gente. Esse não é o caminho para a estrada dos demônios. Sabe qual que é o caminho? Sabe quando uma pessoa está com influência demoníaca? Quando eu falo influência, é fazendo o que o demônio quer. É isso aqui, ó, é quando você valoriza coisas que o demônio valorizam. Quando uma pessoa está muito influenciada pelos demônios, é quando essa pessoa começa a valorizar aquilo que os demônios valorizam. Ou seja, é quando essa pessoa assume a doutrina dos demônios. Beleza, pastor, o que é a doutrina dos demônios? Sabe qual é a doutrina dos demônios? Lá em Gênesis 3, quando Satanás chegou para Eva e falou assim, não foi isso que Deus quis dizer. Deus disse que se você comer dessa árvore, você iria conhecer o bem e o mal. Ou seja, você quando comer dessa árvore, você vai ser semelhante a Deus. Você vai saber o bem e o mal. Sabe qual é a doutrina do demônio? É quando você é o seu próprio Deus. É quando você faz as suas próprias vontades e não a de Deus. Então a pessoa que é influenciada por demônios, ela não faz a vontade de Deus, ela faz a sua própria vontade. Essa é a doutrina dos demônios. Porque o demônio coloca na sua cabeça que é você que tem que tomar as decisões. Os demônios colocam na sua cabeça que você tem que fazer as coisas. Eu sou jovem, pastor, eu preciso viver. Pastor, nossa, mas olha esse mundo. Olha isso, pastor, olha aquilo. Por que eu não posso fazer isso? Eu não sei o quê, eu sou linda. Demônio. Coisas que o demônio valoriza. E foi isso que ele fez com Adão e Eva. Porque ele transformou Adão e Eva donos de si mesmo. Está sendo dono de si mesmo? Você está com influência demoníaca na sua vida. Gente, isso aqui é tão sério. Porque quando eu estudava essa palavra, pessoas que têm problemas na vida financeira, vida sentimental, no seu casamento, na vida espiritual, pessoas que não conseguem obedecer a Deus,
pessoas que não conseguem obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque essas pessoas estão sendo influenciadas por demônios. Mas o que acontece? Não é o demônio. Pastor, não é. Sabe por quê? Eu não aguento o meu marido, eu não aguento o meu patrão. Eu não aguento. Mas sabe qual que é a outra característica do demônio? O demônio também, ele foi o primeiro a se rebelar. Foi o que o Gabriel pregou sobre os bodes. Então uma pessoa que está influenciada por demônios, essa pessoa ela é rebelde. Ou seja, ela entrou na rebeldia dos demônios. Estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Então, isso é o que faz a gente entender quando nós estamos sendo influenciados por demônios. Quando eu citei o meu exemplo, se eu não por Deus me atentasse, eu iria parar de pregar. Quantas pessoas pararam o ministério? Quantas pessoas estão se divorciando? Quantas pessoas estão tomando decisões que não é a vontade de Deus, mas elas acham que é a vontade dela, mas é a vontade do demônio? É a vontade dos demônios. Porque a doutrina dos demônios, não se esqueça disso, é fazer de você o seu próprio Deus. As doutrinas dos demônios é fazer de nós os nossos próprios deuses. Fazer de você o seu Deus, as suas vontades, o seu querer, e tornar você um rebelde, insubmisso a Deus e a qualquer outra pessoa. Doutrina de demônios. Pulando para outra parte, por que eu estou pregando isso para vocês? Porque, e Jesus fez isso com os apóstolos, sabe por quê? Porque não tem como discipular demônio. Tem como? Então, para falar de Jesus e mostrar Deus, irmã, para uma pessoa, é necessário expulsar o demônio. Porque eu não consigo, não tem como discipular demônio. E quantas pessoas nós estamos pelejando, mas é o demônio. Vou até tomar uma água aqui. Por isso que Deus está mandando eu pregar isso aqui para vocês. Porque se Deus está falando com você, meu filho, é isso mesmo. Você está precisando ser exorcizado. Pastor, é forte isso aí, nunca mais eu vou voltar. Vocês já repararam que a igreja, não a igreja de Deus é maravilhosa. As pessoas, né? Está transformando, né? Está tipo modernizando o evangelho. O evangelho agora está moderno, gourmet, né? Está meio gourmet, não está? Tá um negócio muito top. Eu mandei uma mensagem lá no grupo de liderança lá, não é proibindo não, mas eu alertei os jovens, falei, gente, vocês estão trocando os valores. A gente vai ter muita coisa legal no culto de jovens, mas o primordial aqui é o espiritual. A gente tem que estar preocupado se os demônios estão manifestando. A gente está preocupado se não está tendo cura, milagre, libertação, jovens entrando em Jesus. Porque você já reparou que uma igreja, às vezes, que tem muito demônio manifestando, as pessoas não vão, não. Aí tem pastores que falam assim, não, a gente não pode fazer isso, não. Por quê? Coitado, a gente vai envergonhar a pessoa. Não, a gente está libertando a pessoa. A gente está tirando os demônios dessa pessoa, para a pessoa conhecer a Deus. Então, a gente não pode retroceder, a gente tem que avançar. Porque quando Jesus chamou os apóstolos, a primeira coisa que ele fez foi expulsar os demônios. Para o reino de Deus chegar na sua vida, meu irmão, os demônios precisam ir embora. Está com dificuldade de acessar a Deus? Pode ser demônio. Estou falando bem sério, para ver se eu sou meio mole, né? Mas ver se eu tento ficar meio sério, para ver se você acorda. Como que eu não tenho acesso a Deus se agora não há mais nada que me impede de chegar até Deus? Como? Se agora você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser. Por que você não consegue? Já perguntou isso? Por que eu não consigo sentir a presença de Deus? Sabe por quê? É a verdade, você está na rebelião de Satanás. Você está praticando o que os demônios gostam, que é o pecado. Por isso que chega num culto, não consegue sentir nada. E Deus está lá, com o manto dele enchendo o templo, os umbrais batendo, tremendo,
o templo cheio da glória, ou seja, tem fumaça demais para você engolir, para você entrar, para você, sabe? Mas, meu Deus, tem tanta coisa boa. O Hugo até colocou ele. Põe a imagem que o Hugo mandou aí, vamos lá, vê se, só para você tentar. Pastor, como é que é a presença de Deus? É um negócio parecido com esse aí, ó. É uma doideira dessa aí. Quem já sentiu, meu filho, sei lá, você chora, você catarreia, você deita no chão. Quem já sentiu o corpo pegar fogo, eu já senti. Eu já senti meu corpo pegar fogo já uma vez. É doideira, porque onde Deus está, existe fogo. A Bíblia diz que Deus é um fogo tão consumidor, que os seres que ficam por cima deles, que é os serafins, no original significa seres incandescentes, seres que pegam fogo, porque Deus é um ser tão poderoso, sai um fogo tão consumidor de Deus, que aqueles seres que voam por cima, pegam fogo também. Até cuspi no sei, então pronto. Fico doido. Uma água de novo. Teve uma vez, meu filho, que eu estava num culto, que eu comecei a suar igual e estava frio demais, numa célula, Sônia. E o culto rolando, no frio, eu comecei a suar. Eu comecei a entrar na presença de Deus lá, ó. Não estava vendo nada, mas é um negócio daquele ali. Então, não é só para mim, para você também. E por que você não está sentindo isso? Por que a sua vida não está sendo transformada? Irmão, como? Assim, né? Claro que cada um tem o seu tempo, né? Enfim, estou tentando amaciar para você. Como que a gente agora não entra na presença de Deus e sai transformado como o Mateus saiu? Mateus, é verdade, eu vi. No outro dia já estava manso, igual uma pomba. Lá, o homem, como é que está? Tranquilo. Porque Deus é o príncipe da paz também. Ao mesmo tempo que ele é fogo, ele é príncipe da paz. Porque quando Deus habita no homem, Deus começa a manifestar. Deus é justiça, já reparou que a gente fica meio bravo? Deus manifesta com justiça, mas às vezes quando Deus manifesta com mansidão, você é igual uma pomba. E aí, meu irmão, como é que você está? Está tudo bem? Tranquilo? Por quê? Por causa da influência dos demônios. Tranquilo até aqui, entendendo? Olha só, Marcos 5, 1 ao 20, vai dizer assim, ó. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Eu creio que vocês conhecem, quem não conhece é o demônio que estava no homem na cidade de Gadara. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, ou prostrou-se diante dele. Olha só, me ouve com seu coração. Esse demônio na pessoa, quando viu Jesus, ele se prostrou. Ou seja, demônios também adoram a Deus. Hein? Demônios adoram a Deus também. Pastor, mas existe isso na igreja? Claro, é. Olha aí. Tem gente na igreja adorando a Jesus, prostrando-se a Jesus, porém cheio de demônios. Mas eu provei para vocês o que é essa influência dos demônios. Pessoas que adoram a Deus com seu corpo, inclinam, levantam as mãos, mas fazem parte da rebelião de Satanás, que é a sua própria vontade, o seu próprio querer. Tem gente que participa do culto aqui, adora a Deus, levante as mãos, só que sai daqui e vai para o motel, sai daqui e vai para uma boate, sai daqui, vai ficar com um ali, vai encontrar. Tem gente que entra na igreja já marcando um encontro com o amante ou o ficante dele lá. É assim que funciona. Mas aqui ele ajoelhou, aqui ele prostrou. Entende o que eu estou querendo dizer? E nisso é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, o demônio também adora Jesus. Eu estou querendo mostrar porque talvez tenha pessoas aqui assim, que está adorando a Jesus, mas
faz parte da rebelião de Satanás. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E eu encerro com esse final, bem rapidinho. Já tem muita coisa que eu coloquei aqui. Meu Deus, coisa boa. Deixa eu ver aqui. Eu não tô perdido não, gente, porque realmente tem coisa boa aqui. Olha só. Existe esse tipo de adoração, como eu disse? Existe. Porém, quando esse demônio abriu a boca, olha só, ele prostrou. Então, se o versículo parasse ali, o que as pessoas iam dizer? Que é homem de Deus, né? Nossa, o cara prostrou para Jesus. Meu Deus, né? Não é assim? A gente entra na igreja, se a gente vê alguém chorando aqui, meu Deus, é a mulher de Deus, né? Nossa, que mulher de Deus, que homem de Deus. É esse que eu quero, Jesus, para a minha vida. Porque o cara chegou aqui, ajoelhou, levantou as mãos para o céu. Só que olha a fala desse demônio. Aqui, ó. Olha aqui, ó. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não me atormentes. Vou usar um palavreado mais, para vocês entenderem. Sabe o que o demônio quer dizer? Jesus, para de me encher o saco. O que você vê que me encher a paciência? Pastor, mas existe essa adoração? Claro que existe. Pessoas que se prostram, mas murmuram contra Deus. Senhor, e aí? Por que as coisas não aconteceram na minha vida ainda? Hein? E aí? A pessoa está lá no culto, Jesus, e aí, Jesus? Por quê? Isso está me atormentando. Por que eu não fui promovido? Por que eu não casei ainda? Cadê minha namorada, Jesus? Se o Senhor não me der, eu saio da sua presença, hein? É desse jeito. O negócio está desse jeito. Mas isso é o quê? Influência demoníaca. Então não se ilude quando uma pessoa se prostra e adora Jesus, porque também os demônios adoram a Jesus. Mas o segredo está no coração. Então a doutrina dos demônios, gente, está no coração. Não está aqui na boca. Eu posso conversar com você aqui, você pode, meu Deus, você pode falar: pastor, comece a chorar. Nossa, que comunhão que eu tive com Deus lá em casa, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que quando você vai ver a vida da pessoa, não tem mudança. A pessoa não consegue mudar. Mas pode ser influência o quê? Demoníaca. Para finalizar, para você entender mais ainda. O que a Bíblia diz? Que esse homem estava o quê? Nu. Não é verdade? Ele andava nu e não tinha vergonha. Isso é tão sério, gente. Por que eu estou querendo causar isso em vocês? Por Deus. Como essa palavra causou em mim. Talvez você está nervoso aqui comigo, não tem problema nenhum. Mas eu quero fazer por Deus você enxergar que para você conhecer a Deus, você precisa vencer talvez esse demônio que está agindo na sua vida. E esse demônio nem sempre vai sair com manifestação aqui. Pastor, então tá bom, ora para mim. Porque existem demônios que não manifestam no corpo, como foi em Judas. Porque Judas recebeu Satanás no corpo, mas não envergou. Não dobrou os joelhos, não fez nada. Mas a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e fez o que o Satanás queria. Tem pessoas que nunca vão manifestar, mas sempre vão fazer o que o demônio quer. E ela vai chegar aqui e vai, tudo que você imaginar. Vai servir, vai louvar, vai pregar. Demônio prega também, gente. Prega, demônio canta, demônio faz tudo. E a pessoa nunca vai manifestar, mas a vida dessa pessoa nunca muda. Ela sempre será o Deus dela. Então olha só como que isso aqui é forte. A palavra de Deus. Esse endemoniado, então ele é uma característica que a gente está aprendendo com ele. Amém? Então esse demônio de Gadara, ele andava nu. E por que não tinha vergonha? Já parou para pensar? Hein? Já sai andando pelado ali. Tem coragem? Tem não? Tem coragem? Hein? Tirar a roupa aqui, vamos sair andando pelado todo mundo? E aí? Mas o que isso traz de ensinamento para a gente? É que a pessoa que está com a influência do demônio, ela faz coisas que ela deveria ter vergonha de fazer, mas ela não tem.
A pessoa que está sendo influenciada por demônio, João, deveria ter vergonha daquilo que ela está fazendo, mas ela não tem. Vou pegar o Mateus mais uma vez de exemplo ali na época. O camarada vendia bala. E chegava com a nota de 100, coitado dos comerciantes, quando os demônios atormentavam o menino desse. Hein? E aí? Não tinha vergonha na cara, a polícia parava o Mateus, mas o Mateus continuava. Mas na época ele estava na rebelião de Satanás. Tem coisa que você fica assim, não é possível, essa pessoa fez isso? Não, como? Você fica, meu Deus! Vou tomar uma água aqui. Então, mais uma característica para você identificar como eu olhei para mim nessa mensagem. Se você tem feito coisas que era para você ter vergonha de fazer e você não está tendo vergonha, certeza, Satanás e seus demônios estão andando junto com você. Satanás e seus demônios estão andando junto com você. Aqui eu encerrei a mensagem. Pastor, mas você vai encerrar assim, falando que eu sou endemoniado? Ué, e aí? Talvez você é endemoniado. E talvez, se você não mudar de vida, não deixar Deus entrar no seu coração, na sua vida, você vai ser um endemoniado pro resto da sua vida. E aí, é bom você ouvir isso hoje, que você é um endemoniado, para Deus não falar para você assim, eu não te conheço. Sim ou não? O que você prefere, ouvir de mim que você é um endemoniado, ou ouvir de Deus, eu não te conheço? Porque é bom a gente ouvir agora, eu sou um endemoniado. Descobri nessa mensagem que o demônio está agindo na minha vida. Então, Jesus, me perdoa. Tira o demônio da minha vida. Tira as influências do demônio da minha vida, porque eu quero conhecer o Senhor. Nunca esqueça disso. Para a gente conhecer a Deus, o demônio tem que sair. Não tem como. Não tem como nós conhecermos a Deus. Foi Jesus que mostrou isso. Voltando no início. Foi Jesus. Sabe esse vício que você está e você não consegue sair? Olha para mim. Sabe o vício que você está e você não consegue sair? Esse demônio precisa sair. Esse capeta precisa sair da sua vida. Porque como que nós estamos num vício se Deus habita dentro de nós? Nós precisamos assumir a responsabilidade, irmãos. Eu aprendi no Homem ao Máximo, por isso que eu estou falando dessa forma. Porque você fala assim, Deus, eu sou ser humano também, mas a autoridade aqui não é sobre mim, é sobre a palavra de Deus, tá? Estou igual o pastor, até esqueci o que eu ia falar. Toma água aqui agora também. Homem ao Máximo, boa. Achei tão sensacional que no Homem ao Máximo tem uma matéria que fala assim, vai ser a próxima pregação, estou até adiantando já para vocês. Olha só, por que as pessoas não são libertas? Porque elas estão tratando o pecado como um problema. Entendeu? Exemplo, eu estou viciado em alguma coisa. Pastor, eu estou viciado. Não, você está em pecado. E pecado se trata com arrependimento. O problema é que as pessoas estão tratando o pecado como um problema. Não é proibido, não é proibido, ouve com seu coração. Pode ir no psicólogo, pode ir. Tanto que a pastora Edneia está fazendo psicanálise. Entendeu? Só que o problema é que a gente coloca o demônio lá na última fila. Que às vezes, se colocar na primeira, meu filho, nem vai passar na pastora Edneia. E se for demônio? Às vezes não é demônio. Pode ser carnal, emocional. Entendeu? Então, eu estou tentando por Deus causar em você esse alerta. A rebelião de Satanás tem a ver com as nossas vontades carnais. Quando o pecado está nos dominando, nós estamos na rebelião de Satanás. Isso é muito sério. O que Deus está falando aqui para nós. Muito sério. E eu sei que vocês são jovens, a maioria solteiros. Eu entendo perfeitamente, mas a palavra de Deus não tem brecha para isso. Não tem. Como que o apóstolo Paulo viveu sem mulher? Deixa eu tomar uma água aqui. Sabe por quê, irmãos, que eu estou dizendo isso? Estou falando isso para mim também. Porque na época eu já tive bons e maus momentos de solteirice. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, amém? Mas eu reconheço que o capeta estava pintando e bordando comigo na época. Na época que eu caía em pecado. Vocês estão entendendo aí? Só que o problema é que a gente não assume a responsabilidade.
A gente acha, pastor, eu sou fraco, eu sei o que. Não, você está em pecado. Você precisa arrepender e precisa parar com essa prática. E isso faz parte da rebelião de Satanás. E aí, serve para os casados aqui também, eu que sou casado, Lorena, o Rodrigo, a Sâmela, a pastora Renata, quem é mais casado? Levanta a mão. O Tiago, a Duda ali. Eu não consigo me dar bem com a minha esposa. Demônio. Se eu começar a brigar com a Lorena direto, a Renata, pode ter certeza que o capeta está agindo. Com certeza. Agora, o que não pode acontecer, porque quando vocês casarem, né, você vai falar assim, eu estou livre. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas o capeta vai em outra área. Ele nunca vai parar. Então, se o demônio não for embora, a gente não vai mudar nunca. A gente nunca vai conhecer a Deus. Porque a rebelião de Satanás é contrária à vontade de Deus. Faz vocês serem dono de vocês mesmos e insubmisso à palavra de Deus. Tudo que envolve a palavra de Deus, o diabo e seus demônios vão fazer de tudo para você participar dessa rebelião. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Curva a sua cabeça.